Bom dia, queridas. Bem, estou aqui eu agora. Vou tentar repostar o vídeo que eu havia excluído, que foi da primeira parte. E aí nós vamos recomeçar, vai ser o último, né? Esse que seria o primeiro, está sendo o último dessa série de 3 vídeos que eu prometi colocar. Eu acredito que hoje eu consiga falar menos de 20 minutos. Tudo bem? Acredito que alguns já tenham visto o vídeo, mas aí eu tirei porque alguma coisa me incomodou e eu quero repostar ele hoje para vocês. Então, voltando lá para a Epístola de Judas, né, onde a gente havia começado. Epístola de Judas é uma epístola escrita por Judas, irmão de Jesus. E eu vou botar aqui no final, né, na descrição do vídeo, eu vou colocar os 6 Judas existentes no Novo Testamento, que era o nome comum da época. E esse aqui não era o Iscariotes, não era o outro discípulo de Jesus. Esse aqui era irmão, tá bom? Filho de Maria, filho de José, irmão de Tiago. Então ele começa a epístola falando assim, uma epístola pequena, mas muito rica. Ela tem aí muitas mensagens inclusas nela. E ela diz assim, começa assim no versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Versículo 3 e 4 que eu vou estar lendo inicialmente. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Versículo 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e nega Jesus Cristo, nosso único e soberano e Senhor. Então Judas, ele escreve essa epístola 60 anos depois de Cristo. Ele já devia ser idoso, né? Como Jesus era o irmão mais velho, Judas devia ter seus 20 e poucos anos, ou adolescente na época que Jesus morreu e ressuscitou. Então 60 anos depois, Judas ele vai estar trazendo essa epístola para a igreja, para os santos, né, da época, para que tivesse alguns cuidados, porque muitos estavam se infiltrando no meio deles com comportamentos contrários e pregando que isso era normal. Eu até coloquei o título dessa mensagem como aproveitadores da graça, porque esses que se infiltravam, eles se infiltravam para minar o coração dos santos. Por isso que Judas, ele começa falando aqui, trabalhem pela fé, insistam na fé, não tirem os olhos de Jesus, porque eles se infiltravam e diziam, olha, a graça é de graça, então uma vez salvo para sempre, não precisa mudar o seu comportamento, não precisa, vocês já foram salvos. Eles pregavam que a graça não precisava mudar a vida e o comportamento, como hoje a gente sabe que a Bíblia vai dizer que dos nossos pecados ele não se lembra mais, que ele nos chama do jeito que somos, mas não quer que a gente fique e permaneça do jeito que nós viemos até eles, né? Em Cristo, aquele que roubava não rouba mais, em Cristo, aquele que mentia não mente mais, porque ele nos dá uma nova identidade. Então esses que se infiltravam, Judas falava assim, tomem cuidado com esses. E aí eu vou pular lá para o versículo 17, que já é o final, que ele diz assim, todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisão entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito Santo. Versículo 20.
edifiquem-se. Então ele já vem chamar que a importância da gente nos edificar, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam e a outros salvem, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então ele vai trazer a nós a responsabilidade de estarmos atentos, né? Um dos espíritos que a gente precisa buscar no Senhor é o dom de discernimento de espírito, né? Os dons espirituais é discernimento de espírito nesses últimos tempos que a gente tem vivido. E Judas, ele é muito atual, né? Ele escreveu para aquela época, mas ele é muito atual hoje. A gente tem vivido isso, a gente tem vivido os falsos mestres dentro das comunidades evangélicas pregando aquilo que Jesus não tem ensinado. Por quê? Porque tem ensinado segundo a tendência da sua própria alma, daquilo que deseja a sua alma, né? A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele não nos tenta, mas nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos, isso que nos tenta. Então eles eram tentados e faziam isso na prática. Eles faziam e induziam outros a fazer. Então Judas, ele vai estar trazendo esse despertamento para a igreja. Cuidado com esses que têm se infiltrado no meio de vós, trazendo, dissensão no meio da igreja, querendo amaldiçoar, querendo dizer que vocês não precisam mudar os seus comportamentos, que Jesus te aceita do jeito que você é, aceita de verdade, mas ele não quer que você permaneça do jeito que você é, ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história. Jesus quer nos fazer pessoas melhores a cada dia. E aí no versículo 11 ele vai estar trazendo 3 exemplos do Velho Testamento. No versículo 11 ele diz assim, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então hoje eu quero falar com vocês sobre o caminho de Caim, né? A rebelião de Corá e a ganância de Balaão eu já postei no canal, mas agora eu quero falar sobre o caminho de Caim com vocês. Então eu convido vocês a colocarem lá em Gênesis, no capítulo 4, que vai falar dessa história. Judas, ele vai estar trazendo esses 3 exemplos, essas 3 figuras de pessoas, para mim e para você. Pessoas essas que a gente tem que ter o discernimento de não trazer para perto e não aceitar os seus ensinamentos, mas eu sempre gosto de olhar para mim mesmo. E eu convido você a fazer uma autoanálise de você mesmo, para ver se você também não está tendo o mesmo comportamento que esses amados tiveram, que Caim teve com respeito ao seu irmão, que Balaão teve com respeito à nação de Israel, e que Corá teve com respeito à liderança que Deus constituiu sobre ele, tanto Corá, Datã e Abirão. Quais foram os requerimentos que eles fizeram na época para Moisés? Será se a gente não está tendo também os mesmos comportamentos? Então eu quero trazer uma palavra de despertamento para mim e para você, porque é muito fácil a gente apontar o outro, falar, olha, esse está seguindo os caminhos de Caim, olha quanta facção está no coração dele. Não, e você? E eu também não estou tendo o mesmo comportamento? É hora de mudança, é a oportunidade que Deus nos dá da gente, ter uma mudança de mentalidade com respeito ao outro, com respeito ao nosso irmão. Ainda vivemos no tempo da graça, e a graça nos proporciona isso, tempo para nos arrepender e mudar de direção. Amém? Então diz assim, olha, lá em Gênesis 4, diz assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, disse ela. Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar luz, desta vez a Abel, irmão dele. A gente sabe que Adão e Eva,
Eles comeram do fruto proibido, eles desobedeceram a Deus, e porque eles desobedeceram a Deus, o pecado passou a fazer parte da nossa vida, passou a fazer parte de cada indivíduo, tanto o pecado como as suas consequências. E as primeiras consequências dessa desobediência de Adão e Eva com relação a um princípio estabelecido por Deus foi na própria família, né? Foi na própria família. Aí continua aqui, ó. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. A gente vê aqui uma história que a gente pode se repetir até o dia de hoje, queridos. Até o dia de hoje. A Bíblia vai dizer que Abel, ele era pastor de ovelhas. E no dia de oferecer as suas ofertas ao Senhor, Abel pegou da sua melhor ovelha. Vai dizer que ele deu das primícias das suas gorduras. Ele ofereceu a Deus as primícias, os primeiros, o mais bonito, o mais belo, o mais gordo, o novilho mais perfeito. Ele escolheu aquele com perfeição, porque ele sabia que para Deus a gente tem que dar a nossa melhor oferta. Caim não, Caim era agricultor. Caim deu uma oferta. A Bíblia não vai dizer que tipo, deu uma oferta. Vai detalhar a oferta de Abel, mas não detalha a oferta de Caim. Então, quando eu olho para a oferta de Caim e vejo que o Senhor o rejeitou, não era porque eram hortaliças, não. Não era porque Abel ofereceu novilhos e Caim ofereceu hortaliças, não. O problema não é ser pastor ou agricultor, esse não é o problema. Cada um tem a sua função. O problema é aquilo que a gente oferece com as nossas mãos de tudo que Deus tem nos dado. Quando eu olho para a oferta de Caim, é como, sabe quando você, hoje é dia de dar oferta, o que eu dou? O que eu dou? Pega aí qualquer alface, pega essa mesmo, essa aí que está queimada, não vai desenvolver mesmo. Pega essa, o importante é não chegar diante de Deus com a mão vazia. E Abel não, Abel teve o preparo de pegar o melhor, de escolher o melhor, as primícias, os primeiros. Abel não teve medo da falta, porque quando a gente dá o melhor para Deus é porque a gente não teme a falta, porque sabe que Ele é provedor e Ele já proveu todas as coisas. Cair não, Cair dá o resto, dá qualquer coisa. Poderia ter sido diferente. Abel poderia ter pego um novilho doente. Esse aí vai morrer mesmo. Esse aí já está para morrer, dá esse para o Senhor, dá qualquer coisa para o Senhor. Caim, por sua vez, poderia ter pego um cesto e colocado as melhores hortaliças dentro do cesto. O melhor não, escolhe as hortaliças mais bonitas, mais belas, o trigo mais lindo para o meu Senhor, porque Ele merece. O problema é a disposição do coração. A Bíblia vai dizer que Deus não olha a aparência, mas olha a disposição do coração do homem, o que ele quer fazer. A gente vai ver lá na frente, quando Samuel ele unge a Davi, primeiro ele vai ver os maiores da casa, aqueles que permaneciam com o pai. E a Bíblia vai dizer que ele tentou ungir a cada um. E Deus falou, não, eu não vejo com os teus olhos, Samuel. Eu não vejo como você vê. Você está vendo a aparência, homens valorosos, homens bonitos, elegantes, fortes. Não, isso para mim não importa. O que importa? O importa é a disponibilidade do coração. Não é esses que eu quero. Quem eu quero? Eu quero o menor da casa. Eu quero aquele que está no campo. Eu quero aquele que, enquanto os outros estão sendo aqui mimados e preparados pelo papai, ele está enfrentando o urso e o leão para salvar as ovelhas. Ninguém está vendo. Então é esse que eu quero. O Senhor vê a disponibilidade do coração. É o que a gente oferece para Ele de tudo que Ele tem nos dado. Então acendeu-se a ira de Caim contra o seu irmão Abel. Acendeu-se a ira.
E a Bíblia vai dizer que ele maquinou o mal contra o seu irmão e fez um convite. Falou assim, lá no 8: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e os matou. E o matou. A Bíblia vai dizer que ele maquinou, ele convidou intencionalmente o seu irmão para vir para o campo. E no campo derramou o sangue de Abel. E a gente vê o fruto disso até hoje, as consequências disso até hoje. Até hoje os nossos campos são manchados de sangue por causa de uma atitude de facção de Caim contra a vida do seu irmão. Entende? O problema, querido, não é a função que Deus tem te dado, é aonde Ele te colocou. Deus colocou Abel como pastor de ovelhas e colocou Caim como agricultor, os dois muito importantes para o Senhor. Mas o problema é que a gente quer dar qualquer coisa para o Senhor e fica chateado com o irmão que dá o seu melhor. A gente quer dar qualquer tempo para o nosso Senhor e fica chateado com o nosso irmão que dá o seu tempo melhor. A gente fica chateado com o irmão que o Senhor enche ele com a palavra revelada, enche ele com a porção do céu, enche a boca dele e você fica chateada. Poxa, por que Deus não me dá esse tipo de palavra? Tens buscado? Tens buscado para que Deus te dê? Tem tido humildade para que Deus te revele a palavra dele? Esses tempos aqui de quarentena, eu tenho visto, alguns irmãos têm conversado comigo falando, pastora, como as palavras têm saltado da Bíblia para mim, como Deus tem se revelado para mim profundamente. E eu tenho conversado com muita gente. As redes sociais estão mais ativas ultimamente. Você tem pedido ao Senhor para que as palavras saltem? Você tem pedido ao Senhor para que você seja uma pessoa melhor? Não porque o teu irmão está fazendo, não, mas porque ele está fazendo a você e você quer retribuí-lo. Você quer retribuir por ele, não porque o outro faz, porque cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua função. E cada um vai dar as ofertas que quiserem para o Senhor. Agora, cabe o Senhor aceitá-lo ou não, porque Deus conhece seu coração. Deus sabe se você está fazendo porque o ama, e Deus sabe que você está fazendo porque você quer aparecer para alguém, ou porque alguém está fazendo, então eu vou fazer também. Entende? E Abel pagou com a vida, porque deu o melhor para o Senhor. Então, o que eu quero deixar a conclusão desta palavra que Judas está trazendo? Cuidado com os sentimentos facciosos contra o seu irmão. Faça a sua parte, aquilo que Deus tem chamado você para fazer, e oferte a Deus o seu melhor. Cada um vai ofertar a Deus o seu melhor. Então, cuidado com os sentimentos facciosos. Não mate o seu irmão. E não mate, a você mesmo. Não mate o seu irmão, não permita que esses sentimentos venham a brotar dentro do seu coração. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios, no capítulo 6, que é abominável ao Senhor aquele que cria contenda com seu irmão. É abominável. Nem as nossas ofertas ele aceita no altar quando a gente tem algo contra o nosso irmão. Nem as nossas ofertas são aceitas. A gente até coloca lá no altar, mas se a gente tem algo contra o nosso irmão, a Bíblia vai dizer que a gente tem que ir até ele, a gente tem que pedir perdão, sabe? Não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Deus vê tudo, querido. Deus vê quem faz, quem não faz. Deus vê quem se apropria de título. Deus vê quem faz suas funções com diligência. Deus vê tudo. Deus vê tudo, não se preocupe seu coração, não preocupe. E eu ficava muito atribulada com isso antigamente. Eu falava, Senhor, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Deus falava assim, ó, descansa o teu coração, filha, eu vejo tudo. E outra coisa, filha, todos sangram. Então não preocupe seu coração com o que anda fazendo, faz você a sua parte. Amém? A Bíblia vai dizer que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele ali está. Esse reunidos não é só a junção dos membros do corpo,
como comunhão, mas é religar, é aquilo que estava desligado, aquilo que estava solto, religar novamente. Então, quando você se religa, se perdoa, se junta novamente com o seu irmão, reúne novamente com o seu irmão em amor, a Bíblia vai dizer que Jesus estará no nosso meio. Então, receba essa palavra no seu coração. Essa é a primeira parte que eu vou estar postando, mas a segunda e a terceira já estão. Vejam as 3 e tiram as suas próprias conclusões. Releia novamente Gênesis 4. Judas não tem capítulo, é uma epístola com 25 versículos. Releia, releia. Deus vai te dar outras palavras em cima da epístola de Judas e vai falar de fé, vai falar de esperança, vai falar de muita coisa, vai falar de exortação. Judas é muito rico, Judas dá aí umas 10 mensagens separadamente. Então leia, releia, vai ver esses 3, vai ver os caminhos de Caim, vai reler a ganância de Corá, vai ver o que essa palavra vai falar com você lá em Gênesis 16, vai ver o que a ganância de Balaão vai falar com você, tá lá em Gênesis, em Êxodo, a partir do 22, Corá está em Números 16, amém? E Caim está aqui, ó. Caim e Abel está aqui em Gênesis 4, então vai reler, vai ver o que Deus vai falar com você e que você mude a si mesmo e peça para vocês os dons espirituais, amém? Para esses tempos tão difíceis, principalmente os de discernimento de espírito, tanto os que agem nos outros e quanto aquele que tem agido na sua vida e na minha vida. Amém, querida? É tempo de mudança, é tempo de fazer análise de você mesmo, é tempo de você mudar os teus conceitos e seus comportamentos para que você seja uma pessoa melhor em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês poderosamente. Amém?